nós vamos continuar, tá, o nosso estudo, ou a série de mensagens que nós temos caminhado por ela nos últimos domingos, nas últimas semanas, sobre o tema voltando ao Evangelho, descomplicando a fé. Nosso objetivo aqui é desmistificar algumas impressões erradas que estão entrando dentro da igreja, que estão formando uma concepção completamente torta do Evangelho dentro da estrutura da igreja, principalmente dentro da estrutura da igreja brasileira. A nossa intenção é buscarmos na própria palavra de Deus o que realmente Deus nos orienta como sendo a palavra viva dele que pode transformar e mudar corações. E como é que nós podemos nos relacionar de uma forma saudável com essa palavra, vivendo uma espiritualidade vibrante, vivendo uma dinâmica espiritual que agrade a Deus e que realmente seja genuína. Porque às vezes nós temos na nossa construção religiosa conceitos que são muito mais culturais ou conceitos que são muito mais uma tradição da nossa família, conceitos que são muito mais invenções nossas ou impressões que nós temos de uma espiritualidade genuína do que de fato uma leitura correta do Evangelho de Jesus. E nós vimos que alguns irmãos das igrejas do primeiro século estavam passando justamente por esse problema. Por quê? Estavam chegando alguns mestres dentro da igreja e estavam ensinando algumas doutrinas que eram diferentes das doutrinas que Paulo havia ensinado, principalmente naquelas igrejas que ficavam na região da Galácia. Então, nós temos ali, pelo menos, nas duas Galácias, 4 igrejas. Antioquia da Psídia, nós temos Derbe, Lista, nós temos Icônio. Então, essas igrejas ficavam nessas cidades e estavam sendo fortemente influenciadas por essas doutrinas estranhas ao Evangelho. Mas elas eram estranhas à leitura que Paulo fazia do Evangelho. Mas aquelas pessoas absorveram, assimilaram com muita facilidade. Porque de início parecia que estava tudo certo, tudo bem. Porque o ensino daqueles homens era realmente de que Jesus tinha vindo à Terra com um nascimento virginal, tinha vivido uma vida santa, tinha morrido na cruz, tinha ressuscitado, estava à destra de Deus, intercede por nós. Parece que não havia nada que destoasse da pregação de Paulo. A única diferença é que eles diziam: vocês precisam acreditar em tudo isso, mas precisam também guardar as leis. Precisam também guardar todos aqueles rituais do Antigo Testamento. Vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam se sacrificar deixando de comer determinados alimentos, vocês precisam observar alguns dias sagrados, vocês precisam se circuncidar, porque através da circuncisão você simboliza que você agora está em um relacionamento estreito com Deus e que você participa do povo de Deus por meio desse sinal na carne. E aí Paulo, quando escuta isso, fica muito chateado. Fica muito chateado porque a fé, ela começa a se tornar mera religiosidade, mero pragmatismo religioso, mera estrutura religiosa de rituais vazios, e não se torna mais um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus. Então Paulo fala: olha, pode parecer que está tudo certo, mas na verdade está tudo errado. Para Paulo, a pregação desses homens era como um copo com um líquido muito refrescante, mas com
um pingo de veneno. Um pingo de veneno. Pode, no início, parecer muito refrescante, mas o dano que vai causar depois, à medida que o veneno entra na corrente sanguínea, é catastrófico. E Paulo, então, vai tratar com esses irmãos. E hoje nós vamos dar um passo a mais para podermos voltar a esse evangelho que Paulo está ensinando aos irmãos das igrejas da Galácia. E eu gostaria de enfatizar isso aqui, que na semana passada e nessa semana nós estamos tratando sobre um assunto que é fundamental para a fé cristã. Não existe possibilidade de alguém subir nesse púlpito para falar a respeito de um assunto mais importante do que esse que nós estamos tratando. Porque nós estamos falando a respeito de salvação e como a salvação acontece através da justificação única pela fé. Como o pecador pode ser justificado diante de Deus, como a penalidade do pecado pode ser retirada dos ombros de cada pecador unicamente pela fé em Jesus Cristo. E não por rituais, e não por alguma obra nossa, e não por algum mérito nosso, mas unicamente pela fé em Jesus e esse crucificado. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia comigo, em Gálatas, o capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 6. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6. Diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E sejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Porventura, a Escritura, provendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Depois de Paulo tratar os Gálatas com dureza e falar: ó insensatos Gálatas, vocês começaram na fé, vocês começaram a sua relação com Deus baseada apenas na pregação do Evangelho e manifestaram a sua crença e manifestaram a sua fé nessa pregação, e à medida que vocês recebiam a instrução do Evangelho e abraçavam esse Evangelho por meio da fé, Deus encheu vocês com o Espírito dele. Deus fez grandes milagres no meio de vocês. Qual o maior milagre? Transformando o coração daquelas pessoas, endurecido, empedernido. Corações que estavam duros por causa do pecado, foram atraídos por Deus para si mesmo, por meio da pregação do Evangelho.
Agora, essas pessoas aqui haviam iniciado essa relação profunda com Deus e haviam recebido do Espírito de Deus e haviam sido transformadas pelo Espírito de Deus, estavam dando ouvidos a essa mensagem maculada, essa mensagem manchada por esses homens que os estava levando a uma fé pragmática, uma fé ritualística. E Paulo olha para isso e diz, isso é muito errado o que vocês estão fazendo, isso é insensatez, vocês começaram no Espírito e agora estão querendo acabar na carne. Vocês estão achando que ao invés de agradar a Deus pela fé, vocês estão agradando a Deus porque vocês praticam determinados rituais. Deixa eu contar um segredo para você aqui. Ninguém aqui pode agradar a Deus. Ninguém aqui pode agradar a Deus. Nenhum de nós pode agradar a Deus. Nós não fazemos nada para agradar a Deus. Nossas obras, as melhores. Pensa naquela obra que você fez, que você se orgulha dela. Aquele dia que você fez uma coisa boa. E você fala, isso aqui que eu fiz foi uma coisa boa. Ainda isso Deus vai dizer que é como um trapo de imundícia. É como se fosse um pano que enfaixou uma ferida purulenta, que sujou de sangue, de pus, e que depois que é tirado esse pano é um trapo cheio de imundícia e está sendo jogado fora. Ou como um pano que as mulheres usavam no Antigo Testamento, ou nos tempos antigos, como absorvente. E que depois que elas usavam, elas jogavam fora esse pano. Isaías vem falando que as nossas melhores obras são parecidas com isso. Ou seja, diante de Deus não tem valor. Então, como é que nós podemos agradar a Deus? Nós agradamos a Deus em Cristo. Nós agradamos a Deus manifestando a nossa fé por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós nos apegamos e falamos, Ele agradou o Senhor. Ele te agradou. O sacrifício dele agradou o Senhor. Foi no sacrifício de Jesus que o Senhor teve a máxima alegria do seu coração. Então, Senhor, eu me apego por fé a esse sacrifício e Cristo passa a fazer parte da minha vida. E quando Cristo passa a fazer parte da minha vida, o Senhor se agrada de mim. Não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez por mim. E pelo Cristo que agora mora e habita em mim. Então, depois disso, depois dessa argumentação, Paulo vai lidar com alguns outros argumentos desses homens. Porque eles começaram a falar, não, mas espera aí, gentios, pessoas que não são do povo de Israel, vocês não entenderam muito bem essa questão de fé. Tudo bem, vocês precisam crer em Deus e se apegar por fé. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Vocês não são descendentes de Abraão. Vocês não têm os privilégios de se tornarem, de serem descendentes do patriarca Abraão. Vocês não têm os privilégios espirituais. Vocês não podem participar desse povo que foi chamado e construído por Deus a partir da semente de Abraão, sem se alinhar com tudo aquilo que Deus deu a esse povo. Ou seja, toda a lei que Deus deu a esse povo. E agora Paulo vem combatendo justamente esse tipo de visão, onde os judeus se achavam melhores só porque eles eram geneticamente ligados ao tronco de Abraão. E aí Paulo vai começar a dizer, no versículo 6, considerem, pensem, vamos pensar juntos aqui, o exemplo de Abraão. Pensem comigo aqui sobre o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. O que Paulo começa falando é assim, Abraão é antes da lei.
A lei vem com Moisés, mais ou menos 400 anos depois que Abraão passou por essa terra. Então, Abraão chegou a Deus como? Como foi que Abraão estabeleceu o relacionamento com Deus? Por meio da lei? Não. Ele estabeleceu seu relacionamento com Deus por meio da fé. E como é que foi essa relação? É assim, Abraão, ele era um habitante de Ur dos Caldeus, e de repente ele estava lá, naquela região da Caldeia. E, como qualquer habitante daquela região, ele era um idólatra. Ele cria no Deus da lua. Eles tinham seus templos enormes, onde eles subiam para sacrificar animais para apaziguar a ira desses deuses, para ganhar, talvez, os privilégios das bonanças da colheita para os deuses da boa colheita. Ele tinha que, vez após vez, manter a sua relação com essas divindades por meio de muitos sacrifícios. E chega um dia que Deus, ele encontra Abraão. E encontra Abraão no meio dessa relação dele com outros deuses. No meio da idolatria dele. No meio dessa relação que ele estabelecia com outras divindades. Deus chega para Abraão e se apresenta. Se apresenta a Abraão soberanamente. Se apresenta a Abraão não porque Abraão tinha algo que chamasse a atenção dele, mas se apresenta a Abraão porque na sua soberania, na sua eterna sabedoria, ele resolve salvar esse homem. E chama esse homem eficazmente, a ponto de manifestar e brotar fé no coração desse homem, para ligá-lo à pessoa de Deus. E é isso que ele está falando, é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus fez com vocês, ó Gálatas. É assim que Deus fez conosco aqui essa noite. No meio das nossas muitas idolatrias, e o problema é que nós achamos que idolatria é coisa do passado. É coisa de gente do tempo de Abraão. Não. É que nós achamos que idolatria é coisa de pessoas de outra religião. Mas é João Calvino que vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus se torna um ídolo na nossa vida. Você nunca quebra um mandamento, você nunca quebra o seu relacionamento com Deus com uma coisa com a qual você já se relacionou e não a tornou um ídolo na sua vida. É por isso que talvez o primeiro dos 10 mandamentos é: você não pode ter outros deuses diante de ti. Porque esse é o mais difícil. Porque nós criamos tantos deuses, e no meio dessa nossa fábrica de ídolos, Deus nos encontra. Não porque Ele olha algo bom no nosso coração, mas porque na sua muita misericórdia, na sua eterna sabedoria, Ele resolve resgatar pecadores e chamar e atrair por amor, pela sua gentileza, pela sua graça, pessoas que antes eram inimigas dEle, para se aproximar e fazer deles família de Deus, filhos de Deus, povo de Deus, porque foi isso que aconteceu com Abraão. E então Abraão se ligou a Deus por meio da fé e não por meio de rituais. E nós também não podemos nos ligar a Deus por meio de rituais, mas nos ligamos a Deus por meio da fé em Jesus. Assim como os Gálatas também tinham que fazer isso. Mas olha, nos ligar a Deus por meio da fé não anula a transformação do nosso coração. Essa é a grande dificuldade das pessoas. Que muitas vezes, ao pregarmos a respeito da fé única na pessoa de Jesus, e que você não pode fazer nada para agradá-lo por si mesmo, a não ser crer em Jesus.
As pessoas acham que podem viver vidas desqualificadas. Vidas que realmente não seguem o padrão do próprio Cristo. Não. À medida que você se apega a Deus, Cristo começa a ser moldado em você. Jesus começa a ser moldado em nós. E é isso que acontece com Abraão. Ele está ali, no meio daquela idolatria, com um pai idólatra, porque é isso que a Bíblia vai dizer lá em Josué capítulo 24, que Terá e a família dele, que era pai de Abraão, era idólatra. E então Deus tira Abraão de lá. Ele fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, larga tudo isso, larga a sua cultura, larga esses deuses, larga tudo que te constrói, tudo que te influencia, todos os seus conceitos, e venha para um novo local, onde eu vou poder construir em você um novo homem, um novo modelo. Vem para esse local. E Abraão, por fé, sai. E Abraão, por fé, se apega a Deus. E Abraão, por fé, deixa as coisas com as quais ele estava acostumado. Irmãos, quando nós nos apegamos a Deus e descobrimos a fé genuína em Jesus, nós percebemos que Ele é o nosso maior bem. Ele é o nosso maior tesouro. Nós não nos apegamos a outras coisas, a não ser a esse Deus, a esse Cristo. Porque Ele é o nosso maior tesouro. E você é capaz de fazer coisas espantosas, espetaculares. Como, por exemplo, deixar tudo para servir a Deus. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Ele deixou tudo para servir a Deus. Deixa eu falar, aí no seu coração, dentro da sua fabriqueta de ídolos, como é que está a sua relação com Deus? Pela fé, você é capaz de largar tudo por Ele? Você é capaz de deixar a sua reputação por Ele? Você é capaz de deixar o seu status social por Ele? Você é capaz de deixar o conforto da sua cama por Ele? Você é capaz de deixar a sua construção social confortável por Ele? Você é capaz de deixar tudo por Ele? Porque, irmãos, quando nós fazemos essa avaliação dentro do coração, nós começamos a descobrir que tem ídolos aí dentro. Não é verdade? Tem coisas aí dentro que precisam ser desconstruídas para podermos aprender com o exemplo de Abraão. E olha, Abraão foi um homem como nós. O problema nosso é que nós criamos estereótipos de espiritualidade. E nós falamos: nossa, mas Abraão foi Abraão, né? Abraão, não, mas pera lá, pastor. O senhor está comparando, o senhor está indo muito longe, é o patriarca. Não, Abraão era homem como nós. Deixa eu falar para você como que Abraão era. Abraão é chamado do pai da fé. Aí Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, larga todo mundo. A primeira coisa que ele faz é pegar Ló, colocar na mala e levar com ele. Deus falou para ele deixar tudo. Ele levou Ló. Aí Deus vira e fala para ele: olha, eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação. E ele já estava com 100 anos e não tinha filhos. E ele olha e fala: peraí, Deus, eu acho que o senhor está vacilando nesse negócio aí. Essa conversa não está muito certa. Com 100 anos. E a Bíblia vai dizer que o corpo de Abraão já estava amortecido. Ou seja, ele já não aguentava muita coisa. Como vai ter filho? Não é? Como é que vai ter filho nessa idade? Aí, ele começa a buscar a realização dos planos de Deus de uma forma genérica. O que ele faz? Primeiro, eu acho que eu vou deixar essa herança para o meu filho, para o meu servo, Eliezer. Eu acho que ele vai seguir
e vai ser aquele que vai dar prosseguimento aos planos de Deus, aos projetos de Deus na minha vida. E Deus fala, não é Eliezer. Você não está entendendo. É com Sara o negócio aí. Ah, não, mas espera aí. Vamos para o Egito porque deu uma fome muito grande aqui na terra. Chega no Egito, ele fica com medo de morrer, porque Sara era uma mulher bonita. E aí o que acontece? Ele mente. Mas peraí, o pai da fé não acreditava que Deus era capaz de cuidar dele? O Deus soberano, o Deus que o chamou, e ele precisa mentir? E arrumou uma confusão lá no Egito. E foi 2 vezes que ele fez isso. Foram 2 vezes. Mas a coisa não fluía. O menino não nascia. Então Sara tem uma brilhante ideia. Fala assim, olha, eu quero tanto ter um filho, mesmo que não seja do meu ventre, pode ser do meu coração. Faz o seguinte, tem um filho com a minha escrava, com Agar. Aí chega lá, você pode ter um filho com ela e está tudo certo, esse vai ser o filho da promessa. Ele vai, tem um filho com a escrava. E Deus fala, não é com a escrava, é com Sara. O meu negócio não é com a escrava, Abraão, é com você e com Sara. Então o que eu quero mostrar para vocês é que Abraão, ele sendo um homem de fé, também errou. Como eu, como você, também criou aqueles ídolos subjetivos no coração. Aqueles ídolos que não ganham forma de estatueta, mas que estão pulsantes dentro do nosso coração e são muito fortes dentro de cada um de nós. Abraão também tinha isso e precisou, aos poucos, deixar isso e se tornar o grande homem de Deus que ele foi, o grande pai da fé que ele foi. Mas é ao longo de um processo. O processo que nós nos apegamos com fé nesse Deus, falando, Senhor, cumpra em nós o teu plano. Cumpra em nós o teu plano. Eu vivo para servir ao Senhor. Eu vivo para a glória do Senhor. Foi isso. E é esse o personagem que Paulo coloca aqui como exemplo. Ele só creu em Deus. E isso foi creditado na conta dele. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Todos nós, como pecadores que somos, estamos com a conta negativada. Você está devendo, e devendo muito. Vamos supor que você está devendo aí, sei lá, o que é um valor assim exorbitante. Eu sei que isso vai variar, né, de cada um, mas vamos pensar em 1 milhão. Você está devendo 1 milhão. Sua conta está negativada nesse valor. E você não tem como pagar. É um valor impagável para você. E você pensa, e agora? Eu vou ser punido por causa disso. Eu vou ser punido. Aí vem Deus, olha para você e fala assim, realmente, você está devendo muito, e você vai ser condenado porque fez dívida, e essa dívida é impagável. Você não pode pagar. Mas ele fala assim, eu te amo, e vou manifestar minha graça por você. Sabe o que eu vou fazer por você? Vou pagar sua dívida. E ele vai lá e paga a sua dívida. Mas não contente com isso, ele olha para você e fala assim, tá, agora está zerado. Agora você não tem mais nada, não está devendo mais nada. Mas isso não é suficiente. Além de ter pagado sua dívida, eu vou creditar mais 1 milhão para você. Eu vou te dar mais 1 milhão. Para você viver. Deus creditou na conta de cada um de nós a pessoa de Jesus. É um valor que nós não conseguimos mensurar, que nós não conseguimos entender, que 1 milhão é muito pouco diante daquilo que Deus creditou na nossa conta. Você tinha uma dívida que era a dívida do pecado, ele pagou essa dívida na cruz do Calvário e ainda acreditou graça e justiça na sua conta. Como ele fez com Abraão. E Abraão, então, foi justificado pela fé. Ele creu. Mas para você
sacar esse 1 milhão, você tem que crer. Você tem que se apegar por fé. Você tem que falar, não, eu acredito que isso aí está lá no meu banco. E aí você pode fazer uso disso. Uso daquilo que Deus acreditou. E aí ele vai falar, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Ele fala, olha, quem é filho de Abraão não é quem é descendente genético de Abraão. Não é quem vem da linhagem genética de Abraão. É quem segue o exemplo de fé de Abraão. É aquele que tem a mesma experiência de fé de Abraão. É esse que de fato é filho de Abraão. É esse que de fato é o verdadeiro Israel. É esse que de fato é o verdadeiro povo de Deus. É esse que de fato é o verdadeiro povo escolhido, eleito, separado de Deus. Aquele que tem essa experiência de fé, a mesma experiência de fé que o pai Abraão teve. Provendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as obras, as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. E esse texto é fantástico. Pensa comigo, irmãos. Provendo a Escritura, ele está falando assim, olha, Deus, percebendo todo o seu projeto, anunciou isso de antemão na própria Escritura. E aí ele vem mostrando como o Antigo Testamento nos revela o plano eterno e soberano de Deus sobre o processo de salvação, o processo de justificação. Então, provendo Deus por meio das Escrituras, anunciou as boas novas. Olha só, ele está falando, anunciou o Evangelho a Abraão. Era como se Abraão pudesse ver Jesus, ver o sacrifício de Jesus, entender isso e aplicar isso na sua vida. Por meio da fé. Ele anunciou isso a Abraão para que todas as nações pudessem ser abençoadas em Abraão, como Abraão. Ou seja, o que ele está falando? Olha, assim como Abraão, que estava lá no meio daquela idolatria, foi retirado pelo poder de Deus, agora, pessoas de todas as nações podem ser resgatadas pelo mesmo poder de Deus. Não fica agora mais restrito àquela pequena porção do Oriente Médio. Isso vai se espalhar pelo mundo inteiro. Então, Gálatas, vocês estão sendo salvos por causa disso. Porque um dia Deus decidiu abrir a salvação para o mundo inteiro. O que ele está dizendo é, tem alguém aqui hoje que tem ascendência judaica ou descende do povo judeu? Tem? Levanta a mão. Pode levantar aí. Ninguém? Isso quer dizer que essa mensagem que ele está dizendo, que foi anunciada desde o Antigo Testamento, estava falando de você. Está falando de você que está aqui essa noite. Que Deus anunciaria e abençoaria todas as nações, todas as famílias da terra. Lá para Abraão, lá em Gênesis, ele estava falando de você aqui essa noite. Que você estaria aqui porque Abraão creu lá. E da mesma maneira que Abraão creu lá, você hoje pode crer aqui e pode ter a mesma experiência de fé do pai Abraão. O que ele está dizendo é que o nosso processo missionário não é em vão. Que hoje nós podemos ir para todas as nações da terra e chegar em uma nação onde a vaca, o boi, onde bicho é mais importante do que ser humano. Porque lá são deuses, são divindades, e dizer para eles, olha, o Filho de Deus se encarnou, o Filho de Deus se fez carne, andou em santidade, morreu por você,
para pagar a dívida. Você não precisa ficar mais servindo a criatura. Vai para outro povo e lá tem sacrifícios horrendos de todos os tipos de animais. Aí você pode falar, você não precisa mais viver sacrificando animais a fim de apaziguar as forças da natureza, os poderes das divindades, porque o Filho de Deus morreu por você. E você só precisa ter fé. E essa mensagem é assim. Mas isso é bom demais para poder ser verdade. É bom demais para ser verdade. Porque você está falando que eu não preciso fazer nada. Mas isso é bom demais para ser verdade. Mas é justamente essa a boa nova do Evangelho. É porque é tão glorioso, é tão maravilhosa a mensagem, que racionalmente você fala assim, tem alguma coisa errada aí. Na minha vida eu não consigo nada de graça. Na minha vida o que vale é o mérito, é o meu esforço. Agora você vem falando que na minha relação com Deus, eu não preciso fazer nada. Você não precisa fazer nada, sabe por quê? Porque você não pode fazer nada. Ele teve que fazer tudo. E resgatou cada um de nós do império das trevas, como uma planta que estava em solo venenoso, e nos tirou com a raiz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nos plantou de novo em solo abundante, solo fértil, para que nós pudéssemos florescer para a glória dele. Então Paulo vai continuar dizendo, olha, vocês vão ser abençoados assim, juntamente com Abraão, homem de fé. É assim, é entendendo que você pode ter a mesma experiência de fé com Abraão, o homem de fé. Abolindo todo o ritualismo, abolindo todos os méritos, abolindo todo tipo de prática religiosa com a qual você acha que agrada a Deus. Isso aqui é tão poderoso. É tão poderoso porque tem gente que acha que é mais crente porque faz coisas. E Deus está falando, não tem nada disso. Tem gente que acha que porque dá alguma coisa para uma pessoa necessitada, porque serve na igreja, porque prega, porque toca no louvor, porque faz caridade, é mais crente. E Paulo está falando, olha, não tem nada disso. Se você está achando que por isso você é melhor, as suas obras não têm o menor valor. Porque você está invertendo o processo. Você não faz obras para ser salvo. Você é salvo. Por isso você pode fazer obras. Por isso você pratica obras e as suas obras passam a ser obras de justiça. Obras que realmente glorificam a Deus. E você fala assim, olha, não sou eu que faço. Mas é Deus que faz através de mim. A glória não pode ser minha. A glória tem que ser de Deus. Eu tinha um professor no seminário que levava isso com muita seriedade. Tanta seriedade que uma vez eu estava num culto e ele acabou de pregar e ele era um excelente pregador. E um homem de Deus, com uma espiritualidade vibrante. E eu falo era porque ele faleceu. Alan MacLeod, o nome dele. E acabou o culto. Um irmão chegou para ele, veio, abraçou ele e disse, grande pastor Alan. Eu lembro que ele afastou e falou assim, não, pequeno pastor Alan. Ok, acabou. Saímos dali, eu falei, pastor Alan, por que o senhor fez isso? Aí ele falou assim, só eu sei os bichos que existem dentro do meu coração, os quais eu não posso alimentar.
com nenhum tipo de glória para mim mesmo. Toda a glória precisa ser dada ao Senhor. Porque não sou eu que faço, mas é Ele que faz através de mim. Irmãos, é glorioso quando nós começamos a entender o poder de Deus manifestado na nossa vida. E como nós não temos mérito nenhum. Tudo é Ele, para a glória dEle. Então ele vai dizer: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que persiste em praticar todas as coisas, no livro da lei. Olha só, ele vem falando, que lei é essa, em primeiro lugar? Essa lei é todo o Pentateuco, ou a lei do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros que você tem na Bíblia, que são várias ordenanças legalistas, religiosas e ritualísticas. Ele está falando, todo aquele que quer guardar a lei, não entendeu ainda o foco da lei. Porque a lei, ela serve para manifestar o pecado da pessoa. Ela é o professor que está sempre mostrando para você: você foi reprovado na prova. Você foi reprovado na prova. Sabe, você tenta fazer a prova, você foi reprovado na prova. Aí você fala: mas eu nunca vou passar. E aí a lei vai falar: não, você nunca vai passar. Você nunca vai conseguir tirar o resultado necessário. Então você fala: então o que eu vou fazer? E a lei, como aio, como esse professor, pega você pela mão e mostra você quem é Jesus. E fala assim: ó, ele tirou 10 para você. Você só precisa acreditar nele. Ele tirou 10 para você. Por isso, a pessoa que tenta viver pelo legalismo, tenta viver a partir de uma religiosidade fria, vazia, de uma espiritualidade mecanizada, de uma espiritualidade desprovida do Evangelho, de uma espiritualidade onde ele acredita que é porque ele faz uma série de coisas, de eventos, de movimentos espirituais, de vários tipos de mecanismos espiritualistas, a fim de manipular os poderes divinos a seu favor, ou então o perdão divino também a seu favor. Ele vai se frustrar, porque ele vai descobrir que isso não funciona. E aí ele se descobre como maldito. Ele se descobre como um insuficiente. Ele se descobre como morto. Ele se descobre como escravo do pecado. Porque é isso que a lei mostra a cada um. E ele vai continuar dizendo: é evidente que diante de Deus ninguém será justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E olha, se existe uma coisa que todo pregador um dia precisa, ao subir num púlpito, fazer, é usar essa palavra: é evidente. Em todas as mensagens pregadas, o mensageiro, ele precisa usar esse termo: é evidente. Ou seja, está claro. Eu sei o que eu estou falando. É evidente que está escrito. Eu sei do que eu estou falando porque eu tenho base. Eu tenho fundamento. E o meu único fundamento é a Escritura. Ele fala: a lei não justifica ninguém. A lei não pode acreditar nada na sua conta. Porque a lei só mostra para você que você está em débito. Que você está devendo. Que você está no SPC espiritual. E que ninguém pode tirar de lá. E que pode passar 5 anos, não sai de lá o nome. E aí, ela mostra que você está condenado o tempo inteiro. Mas ele fala: o justo viverá pela fé. Quando o justo, ele se percebe em fé, ele percebe a justiça de Cristo na vida dele. Ele fala: eu entendi. Porque foi isso que aconteceu com Lutero. Lutero vivia o tempo inteiro, o reformador, né? Ele vivia o tempo inteiro condenado pelas leis, pela religião dele. Era tanta condenação que um dia ele chegou para o abade do mosteiro e falou assim: olha, eu preciso me confessar de novo. E o abade falou assim: olha, o dia que você tiver um pecado de verdade, você me procura, eu já estou cansado das suas confissões.
E ele voltou para a cela dele, e ele olha esse texto e fala: o justo viverá pela fé. E ele se apaixona por isso, ele muda o seu coração, ele descobre uma fé genuína em Jesus, e ele promove aquilo que nós chamamos de reforma protestante. Tudo por causa da fé. Tudo por causa da fé em Jesus. Uma fé vibrante, uma fé genuína, que leva homens e mulheres pecadores a fazerem coisas extraordinárias em Deus. Como Abraão, como Lutero, porque tiveram o encontro com essa fé. E ele continua: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então um dia Jesus se tornou maldição no nosso lugar e nos resgatou. Ele pagou a dívida, ele pagou o resgate que estava sendo cobrado em nosso favor. E qual era o resgate? O sangue, a morte. E ele morre e paga a nossa dívida. E é quando ele paga a nossa dívida, não é que ele simplesmente morre, ele se faz maldição em nosso lugar. Antes nós que éramos amaldiçoados pela lei, aí no alto daquela cruz, ele foi amaldiçoado pela lei. Ele recebeu toda a maldição da lei, toda a sentença da lei, toda a penalidade da lei em nosso lugar. Foi ele. Por quê? Por amor. Para mostrar o amor de Deus, a graça de Deus, o coração de Deus, que atrai para si pecadores. E ele usa a Bíblia porque no Antigo Testamento diz que todo aquele que fosse encontrado numa árvore pendurado, era considerado maldito. O cara morreu, foi lá, se enforcou, maldito. Caiu, sei lá, ficou preso na árvore, maldito. Isso é o que a lei dizia. Aí Jesus está pregado no madeiro, só que vivo ainda. E aí todo judeu está passando e olhando para Jesus naquela cruz, pelado, agonizando, mas vivo ainda, sem a possibilidade de descer. Então todo judeu que olhava para Jesus dizia: maldito, maldito, porque é isso que a lei diz. Maldito, porque é isso que a lei diz. Enquanto eles amaldiçoavam Jesus, eles não tinham conhecimento de que ali estava o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Enquanto eles acreditavam que algo estava acontecendo para a maldição, algo estava acontecendo para a solução do problema da humanidade. E por fim, Paulo vai dizer: isso para que Cristo Jesus, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Isso para que a bênção de Abraão, para que a experiência espiritual de Abraão alcançasse cada um aqui essa noite. Porque todos nós somos gentios. Está falando de você. Para que você pudesse experimentar essa bênção. Para que você pudesse experimentar a realidade de uma vida cheia do Espírito e não mais uma vida mecanicamente religiosa. Para que nós pudéssemos nos deleitar em uma vida espiritual plena com Deus, cheios de Deus, vibrantes em Deus e sendo usados por Ele como fatores de bênção também para outras pessoas. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Ele fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, eu te multiplicarei, farei de ti uma bênção. Deus promete um monte de coisas para Abraão, e no fim fala assim: no fim de tudo, Abraão, eu vou te transformar numa bênção. Não é que você vai ser abençoado apenas, é que através de você outras pessoas serão abençoadas. Você não vem ao culto para ser abençoado apenas. Você vem ao culto para ser transformado, lapidado, e então usado pelo Espírito de Deus para abençoar outras pessoas. É assim que Deus quer nos usar, é assim que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele por meio da fé no Filho dele na cruz. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.